Evangelho que acabamos de escutar faz-nos um apelo e convida-nos a olharmos para dentro do nosso coração, refletindo a respeito justamente desta realidade da torpe ganância que muitos corações acumulam em si mesmo. Jesus questiona aos discípulos, à multidão: o que adianta ajuntar tesouros para si, mas não ser rico na presença de Deus? De nada adianta acumular bens, riquezas, dinheiros, matérias, se não há dentro do coração o amor a Deus, o respeito, o temor a esse Deus misericordioso que nos sustenta constantemente. Nós devemos ter a plena consciência, e Jesus conta esta parábola desse homem rico que só pensava em si mesmo, na sua ganância de acumular bens, destruir seus celeiros, construir maiores para guardar mais coisa, mas vazio da graça de Deus, pobre da esperança, da fé, do amor que só Deus pode nos conceder, pobre de espírito, de não pensar mais à frente, de olhar para além de si mesmo, suas próprias ignorâncias. E muitas vezes nós nos deparamos assim, pessoas mesquinhas que não sabem olhar para fora de si mesmo, só pensam em si, em agradar a si mesmo, em sustentar a si mesmo, e esquece que nada nesse mundo, de fato, pertence a nós mesmos. O que nos pertence, que nós devemos nos preocupar, é o que vem a nós na vida eterna, que nós herdaremos de Deus, não que herdaremos desse mundo, né? O diálogo começa quando alguém do meio da multidão pede para Jesus fazer justiça a ele: mestre, diz o meu irmão que reparta a herança comigo, preocupado nos bens materiais. Claro que Deus não está dizendo que não pode se ter bens materiais, que não pode ter pelo suor do trabalho, não é isso, mas é entender que muitas vezes o que nós temos mascara no nosso coração que nós devemos ser. Pensamos no ter, mas esquecemos do ser. E a vida não se resume em ter, apenas ter, mas ser na presença de Deus. Alguém que aos olhos dele é capaz de receber a coroa incorruptível, a herança eterna, a salvação. Não adianta nada termos tudo, mas não sermos amados e amarmos a Deus. Não adianta termos tudo e sermos mesquinhos. Não adianta termos tudo, mas não sermos filhos de Deus. É preciso olhar para esta realidade. E Jesus faz-nos esta alerta na liturgia de hoje para que tenhamos a compreensão, o cuidado de refletirmos um pouco mais aonde estamos depositando totalmente a nossa confiança. O que estamos fazendo para merecer o que de fato edifica o nosso coração, a nossa alma. Jesus alerta aquele homem e toda a multidão com os discípulos: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida não consiste apenas na abundância de bens. Você pode ter tudo hoje, é ser chamado à vida eterna. É o que Jesus diz na parábola. Aquele homem acumulou, juntou, pensou em aproveitar, descansar, comer, beber. Mas aí Jesus diz: ainda nesta noite pediram de volta a tua vida. E aí? O que vai fazer com tudo isso que você acumulou nesse celeiro gigantesco? É olhar para o que você está acumulando no celeiro da tua vida e questionar-se: para que acumular tudo isso? Para quem vai ficar tudo isso? Para nós que não é. Nós vamos embora deste mundo. Nós não somos daqui, somos do céu. Voltaremos ao coração do Pai. É isso que nós desejamos, devemos almejar. Então, é estar atentos, meus irmãos, a tudo que fazemos. As nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos devem
condizer com o que nós desejamos e almejamos alcançar. Acumular bens eternos, não bens materiais, bens que não passam, que não perecem. Acumular bens que de fato ressignificam a nossa vida diante de Deus. É lutar com todas as nossas forças para estarmos na presença de Deus. É de fato reconhecer essa graça, esse auxílio que nos é dado. Portanto, peçamos ao longo desse dia a graça de Deus, de estarmos atentos na nossa vida, o que temos feito para merecer o céu, a salvação. O que temos feito de errado diante de tantas atitudes ruins que cultivamos no nosso coração. Nunca é tempo, nunca é tarde para a conversão. Sempre há tempo para mudar de vida. É por isso que Jesus alerta os discípulos, a multidão, alerta esse homem que pede para Jesus pedir ao irmão a herança. É preciso pensar aonde está depositada a tua confiança, qual o desejo do teu coração, da tua vida. Acumular, acumular, ter, mas não ser, ou ser em cima daquilo que você tem, daquilo que você é. Porque às vezes, claro, as coisas que temos nos auxiliam a reconhecer, sobretudo, a graça de Deus. E aí torna-se mais fácil o despojar-se de tudo para seguir a Deus, para estar na presença de Deus. Desapegar-se de tudo para viver o amor que nos sustenta, que nos conduz. Tenhamos, meus irmãos, a coragem de olhar para dentro do nosso coração, de entender quais têm sido os nossos pensamentos, as ganâncias que muitas vezes nós acumulamos, coisas pequenas, mas começam nas coisas pequenas para depois chegar nas coisas grandes. E é isso que a gente precisa estar atento. De coisas pequenas, nós precisamos mudar cada dia mais para estarmos de maneira mais perfeita no caminho de Deus. Todos os dias, acolher a palavra de Deus que vem ao nosso encontro e deixar que ela frutifique no nosso coração um desejo ardente de não sermos mais os mesmos, mas frutificar em Cristo Jesus frutos de boa nova, de obra nova que Ele realiza em nós. Justificar-se em Cristo Jesus, não ter medo, não se desesperar, mas confiar naquele que confia tudo em nós, que confia a sua vida, o seu sangue em cada um de nós. Não tenha medo, entregue-se a Deus e sustente-se na sua fé, buscando a coroa incorruptível que Ele nos concede, a vitória, a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus